quando nós temos Jesus, nós temos tudo, amém? Amém. Nós temos tudo. Agora nós vamos estar ouvindo os feitos do Senhor, grandes coisas que o Senhor tem feito. Eu queria chamar a irmã Márcia, ela vai estar dando um testemunho. A igreja pode se assentar. A paz, igreja, bom dia. Amém. Eu gostaria de contar um testemunho aqui. Eu vou tentar ser breve, mas eu tenho que dar uma resumida para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Só que eu vou tentar não chorar para poder ser breve, entendeu? Então, por aí. Eu não sei se todos sabem, mas além dos gêmeos, né, do Isaac e do Samuel, eu também tenho um filho mais velho, de 22 anos hoje, que é o Felipe. E eu tenho uma nora também, eu já sou sogra. E nós estávamos felizes e tranquilos no Brasil, quando meu filho, com 18 anos, chega para mim e fala assim: mãe, vou me casar e estou indo embora para o Japão. Falei: oi? Como assim? 18 anos, você vai casar e vai embora para o Japão? Como assim? Na hora, o Espírito Santo de Deus falou muito ao meu coração: não fale nada, você deixou a sua mãe, porque ele não pode te deixar. Aquilo eu engoli seco, irmãos do céu. Aquilo foi muito difícil. E eu não falei nem que sim, nem que não. Falei: tá bom, tá, sabe, sem graça, né? E assim eles começaram os preparativos para poder casar e vir. No meio disso tudo, ele virou para mim, ele chegou um dia do trabalho e falou assim: mãe, vamos embora comigo? Falei: você está ficando louco? O que eu vou fazer no Japão? Tá louco? Não, você quer ir, você vai, mas não vai me arrastar junto. Eu não quero ir. Eu não quero ir, eu não vou. E a palavra Japão na minha casa era motivo de briga. Porque se alguém falasse em Japão, eu já discutia, eu virava no girai. Eu falava: vocês nem me falam nisso. Pelo amor de Deus, eu não quero saber, eu não quero ouvir. Resumindo. Deus, naquela época eu estava fazendo o curso Mulher Única e o Cris estava fazendo o curso Homem ao Máximo, né? E naquele curso Deus falou que eu estava errada. Não adianta a sua família orar para um lado e você orar para o outro. Vocês têm que orar na mesma direção. Mas eu falei para minha líder, mas eu não quero ir para o Japão. Ela falou: eu sei que você não quer, mas vocês têm que direcionar a oração para o mesmo lado. De que forma? Senhor, seja feita a tua vontade em relação à minha família. E eu não aceitei, irmãos, sabe? Eu não aceitei aquela palavra e com o coração duro, gelado. Só que Deus tirou a minha saúde naquela época. Deus tirou totalmente a minha saúde e eu fiquei, porque eu falei para Deus: o Senhor não está sendo coerente. O Senhor me dá minha casa, me dá meu salão, me dá meus funcionários, me dá os meus clientes. E o Senhor, do nada, o Senhor vira para mim e fala: joga tudo e vai embora. Que coerência é essa? Olha que eu falei para Deus, que Deus não era coerente. Gente, isso não existe. Mas eu aprendi muito. E naquele momento que Deus tirou a minha saúde, Ele falou, no leito daquela cama, Ele falou assim: a única pessoa que você precisa é de mim. Cadê seus clientes? Cadê o seu salão? Cadê tudo? Nada disso faz sentido se você não tiver a mim. E naquele momento eu continuei não aceitando, mas eu obedeci. Porque é diferente você aceitar e você obedecer. Eu continuei não aceitando, mas eu obedeci a voz de Deus. E vim com o coração muito fechado, muito amargurada. Só que eu obedeci a voz de Deus. Até então eu não entendia o que Deus queria. E nós lá no Brasil, muito ativos na igreja também. Chegamos aqui na quarta-feira, na sexta-feira nós fomos na célula, no domingo a gente já foi pro culto. Muito, assim, não deixamos nenhum segundo de cultuar o Senhor. E no primeiro culto, irmãos, eu sentada lá na igreja Bola de Neve de Toyota, e a gente tinha um casal de amigos que congregava lá, e nós fomos para lá. Era noite, sabe quando eles apagam a igreja assim? Então eu não vi, sabe? Eu estava sentada, debruçada em cima das minhas pernas,
uma voz feminina veio assim, me tocou. E eu naquela noite eu estava falando assim, Senhor, por que eu estou aqui? Pelo amor de Deus, me mostra. Eu preciso saber por que eu estou aqui. E naquela noite, eu não sei quem é, estava tudo apagado, as luzes. Uma voz, uma irmã, chegou para mim com essas palavras. Eu acabei de orar. Senhor, o que eu vim fazer aqui? E ela falou assim, com essas palavras, filha, sabe o que você veio fazer aqui? Nunca Deus falou comigo tão nitidamente, em voz audível dessa forma. Senhor, eu te trouxe aqui para você cuidar dos seus filhos. Você não vai alcançar essa nação, mas eles vão dominar a língua e eles vão poder alcançar essa nação. E eu tenho um grande amor por essa nação. E naquela noite eu falei, Senhor, me coloca o seu amor por essa nação, porque eu não gosto desse lugar. Eu não gosto desse povo, eu não gostaria de estar aqui. Mas eu preciso que o Senhor me coloque um pouquinho desse amor dentro do meu coração. Cuida de mim. Irmãos, como assim, incrivelmente, a partir daquele momento, era inverno, era janeiro. Eu andava pelas ruas do Japão, aquelas árvores secas, cinza. Para mim era a coisa mais linda do mundo. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu comigo? Eu olhava para aquele povo, eu não entendo nada e não entendia nada. E Deus colocou um grande amor. E eu entendi o propósito de Deus, porque que Ele quer a minha família aqui, né? E a gente hoje vive debaixo de um princípio. A gente vive debaixo da palavra de Deus que diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E a partir do momento que eu pisei aqui, que eu renunciei tudo, que eu joguei tudo para o alto, e eu aceitei e obedeci, a minha vida foi transformada, irmãos. Eu estou falando isso aqui porque as pessoas que andam comigo sabem o quanto Deus faz na nossa vida, o quanto Deus abençoa a nossa vida. Mas é só o enredo para vocês entenderem. E eu vim, e o meu filho não veio, o Felipe, que estava no Brasil, que casou para poder vir, e ele não veio, e a pandemia veio. E aí fecha Japão, abre Japão, fecha cartório no Brasil, fecha a Polícia Federal, Irmãos, são 2 anos e meio que eu estou aqui, e o meu filho não veio. O meu filho ainda não está aqui. E nesse meio tempo, a gente orando e buscando, e a igreja orando, e os irmãos buscando, intercedendo, e a gente sem entender por que isso estava acontecendo. Tipo, o propósito inicial era ele. Por que ele não consegue vir? Muito difícil. Até que ele passou muito perrengue. Quando foi em dezembro do ano passado, a gente estava aqui no culto, saímos do culto, era mais ou menos 2 horas da tarde. O meu celular toca, era minha sogra do Brasil. E quando o celular do Brasil toca, 2 horas da tarde, a gente sabe que já dá aquela tremedeira, né? Eu falei, meu Deus do céu, minha sogra. A hora que eu atendi o telefone, minha sogra fala assim, Márcia, me ligaram do hospital. O Felipe acabou de sair daqui, ele veio jantar comigo e foi embora. O meu filho só tinha moto, né? E minha nora. E foi embora, porque ele tinha compromisso na igreja no outro dia, 7 horas da manhã. Então ele foi embora para a casa dele, jantou com a minha sogra e foi embora. E no meio do caminho, um carro com adolescentes, jovens, bêbados, entrou na contramão e pegou meu filho de frente, minha nora de frente na moto. E ele sofreu um acidente terrível. Meu filho teve fratura exposta de fêmur. Ele teve que passar por 2 cirurgias. A primeira cirurgia foi só para reparar os machucados. E depois de uma semana, ele teve que fazer uma cirurgia no fêmur. Colocou uma haste de ferro dentro do fêmur. Foi uma cirurgia muito grande. Mas eu também adoro e louvo o Senhor pelo livramento, porque o capacete dele foi encontrado a mais de meio quarteirão da onde foi o acidente. Então, o capacete tanto dele quanto da minha nora saiu da cabeça. A minha nora, ela não se quebrou, mas ela se ralou inteirinha.
E eles estavam prestes para vir, porque aí nesse momento a documentação já estava toda pronta. E esse acidente foi no dia 12 de dezembro. E eles estavam programados para vir em dezembro para cá. E em dezembro também o Japão fechou, aconteceu o acidente e várias coisas, e a gente sem entender. Juntamente com os pastores, com os nossos líderes, orando, sem entender. Meu Deus, o pastor até falava, que mistério é esse, gente? Que mistério é esse que esse menino não consegue ver? Amém. Para a honra e glória de Deus, ele está recuperado hoje. Ele já teve alta dos médicos, já teve alta da fisioterapia também. Ele já está bem, não precisa mais de muleta, de bengala, de nada. Para a honra e glória de Deus. Agora, vocês imaginam, irmãos, um filho longe sofrer um acidente desse porte. É só Deus mesmo para segurar na nossa mão, né? E mesmo assim, o acidente, etc. E beleza, se recuperou, vamos mexer com os papéis, e tudo muito enrolado, tudo muito difícil, tudo muito custoso. Os papéis já estavam para vencer, a elegibilidade já estava para vencer. Foi quando eu fui orar. Foi mês passado, Senhor, eu dobrei o joelho de madrugada e falei: Senhor, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Por que o Senhor não traz ele? Por que o Senhor não traz eles? Por quê? A hora que eu falei isso, Senhor, nem deixou eu terminar a minha oração. Ele já começou a derramar e falar muitas coisas para mim. Falou: filha, nesses 2 anos que eles ficaram no Brasil, eu deixei eles lá porque eu queria forjar eles. Porque a minha obra na vida deles é muito grande. E eles não poderiam vir para cá de qualquer jeito. Então eu forjei a vida deles. Mas por conta de toda essa dificuldade, eles perderam o propósito inicial. Porque, irmãos, foi muita dificuldade. Tanto dificuldade financeira. O meu filho é barbeiro. A minha nora também é cabeleireira. São autônomos. Então, vocês sabem como que nessa pandemia muitos autônomos fecharam as portas, tiveram dificuldades. O meu filho teve que trabalhar escondido, sabe, de portas fechadas. A gente, graças a Deus, a gente conseguia auxiliar ele financeiramente, porque é a única coisa que a gente pode fazer. Só que também muito pouco, não quanto a gente gostaria, mas foi muito difícil. E o Senhor me mostrava que eles tinham perdido o propósito, porque nesses 2 anos eles passaram muita dificuldade, tanto financeira quanto é o Senhor forjando, porque quando o Senhor nos forja, Ele permite determinadas coisas na nossa vida para nos fortalecer. E foi exatamente o que Ele fez com o Felipe e com a Pamela. Gente, o nome da minha nora é Pamela, mas vocês vão ver a gente chamando ela de Norinha, e todo mundo chama ela de Norinha, e todo mundo já chama ela de Norinha. Lá no Brasil também, Norinha, o nome dela. E aí o Senhor falou para mim: eles perderam o propósito. Por conta de toda essa dificuldade, eles estão pensando em ir para o Japão somente pela parte financeira. Porque a gente vai comprar isso, porque a gente vai trabalhar, porque a gente vai conquistar aquilo. Irmãos, a partir do momento que nós começamos a andar com Cristo, nós temos que entender que nós estamos aqui em outro país, não tem a ver com a questão financeira, não tem a ver com outro tipo de questão. Nós estamos aqui porque nós somos missionários de Cristo. Nós estamos aqui para levar as boas obras. Mas, Márcia, eu não sei falar japonês. Eu também não, mas o Senhor mandou eu cuidar dos meus filhos, e é isso que eu estou fazendo. Então, precisa começar da gente. Precisa começar de nós. A gente precisa cuidar desses pequenos, porque a gente não pode alcançar, mas eles vão poder. Amém? E naquela noite de madrugada mesmo, eu mandei mensagem para eles e falei: o Senhor está falando que vocês perderam um propósito. E o Senhor ministrava no meu coração: a dracma perdida, volta, limpa a casa, vê aonde perdeu. Vocês precisam recuperar isso. Irmãos, e para a honra e glória de Deus, eles tinham orado e perguntado também para Deus por que estava essa demora, por que estava essa dificuldade. E o meu filho falou: mãe,
Isso é uma resposta. Veio de encontro à minha oração. E eu perguntei para Deus que se não fosse da vontade dele de eu estar no Japão, amém, eu ia aceitar, mas eu precisava de uma resposta, porque fica sem projeto lá, sem projeto aqui, a vida fica empacada. E o Senhor falava: volta, procura, busca. O propósito inicial não é financeiro. O propósito inicial é fazer a obra do Senhor. E eu falei isso para eles, e isso veio de encontro à oração deles. E eles entenderam isso. Foram na igreja, buscaram o Senhor, dobraram os joelhos, oraram. Eles falaram para mim depois. E aí a chama se acendeu novamente no coração deles. E para a honra e glória de Deus, dia 15, daqui mais ou menos 10 dias, eles estão pisando aqui em nome de Jesus. Amém? E eu creio que grandes coisas o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Irmãos, e a mensagem que eu quero deixar com tudo isso é que se você se sente andando em cima de uma esteira, muda essa chavinha dentro do teu coração. Nós não estamos aqui por um acaso. Nem eu, nem você. Nós estamos aqui por um propósito. Amém? E nessa manhã eu glorifico a Deus. E em nome de Jesus, no dia 18, no domingo que vem, não no dia 12, mas no dia 18, Ele vai poder estar aqui celebrando com a gente. Amém? Glória a Deus, aleluia. Obrigada pela oportunidade.